Sabe quando a gente pensa em yoga? A primeira imagem que geralmente vem à cabeça é a de alguém fazendo uma postura, né? Os asanas. Mas e se isso for só a pontinha do iceberg? A verdade é que a tradição do yoga é, na real, uma ciência da mente super profunda. E hoje a gente vai mergulhar na definição mais essencial de todas, uma que nos leva para muito, muito além do tapetinho de prática. Olha só isso. 4 palavrinhas em sânscrito. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? Mas acredite, a filosofia inteira do yoga está aí dentro. É como um enigma, um código que define uma ciência completa. Mas calma, que até o final desta análise, todas as peças vão se encaixar. Vamos decifrar essa fórmula junto. Ok, vamos começar pelo começo, com a primeira palavra, yoga. A raiz dela, yuj, lá do sânscrito, quer dizer unir. Tá, mas unir o quê, exatamente? Bom, segundo a filosofia por trás de tudo isso, a grande sacada é a união da nossa consciência individual com a realidade universal, o todo. Então, veja bem, não estamos falando só de um exercício físico, é um processo de se reintegrar com algo muito maior. Beleza, agora vamos para a segunda peça do nosso quebra-cabeça, cita. Muita gente traduz cita simplesmente como mente, mas, olha, o significado é bem mais amplo. Cita é como se fosse o próprio campo, sabe? O meio, o espaço onde a nossa consciência opera, onde tudo acontece. E essa comparação aqui ajuda muito a entender. A psicologia moderna, de modo geral, vê a mente como centro do pensamento, da vontade e do sentimento, certo? Já na filosofia yogi, o chitta é a base de tudo. É como se fosse o tecido fundamental sobre o qual toda a nossa experiência se manifesta. A nossa mente normal, do dia a dia, é só uma parte da atividade que rola nesse campo muito maior que é o chitta. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos usar uma metáfora que vai acompanhar a gente até o final. Imagina a Cíntia como a superfície de um lago perfeitamente calmo. É esse meio, essa tela intangível, que permite que a luz da consciência seja projetada no mundo. Então, se Chitta é a água do lago, o que seriam os vritis? Essa é a nossa terceira palavra-chave. Bom, os vritis são as modificações, as perturbações que acontecem ali em Chitta. São literalmente as ondinhas, as marolas, as ondas que agitam a superfície desse nosso lago mental. Mas antes de continuar, é super importante a gente alinhar uma coisa. O que um vriti não é. Primeiro, não é uma vibração física tipo uma onda de som, sabe? Que é algo de fora. E também não é só uma imagem na mente, como a lembrança de um rosto. Um vriti é algo mais profundo, é uma modificação na própria substância da consciência. Voltando para a nossa metáfora do lago, aí fica muito fácil de pegar. Pensa assim, um pensamento que passa rapidinho é uma marola pequena. Uma emoção forte, tipo raiva, ou uma alegria imensa, aí já é uma onda grande, que mexe com tudo. Aquele humor que fica o dia inteiro, uma melancolia, por exemplo, é como se a água ficasse meio turva. E cada coisa que a gente vê, ouve, cheira, cada estímulo sensorial é como uma gotinha de chuva caindo na superfície. Tudo isso, tudinho, são os vritis. E agora a gente chega na última palavra, que é a mais ativa de todas, Nirodha. É aqui que entra a ação, o processo do yoga em si. Nirodha pode ser traduzido como restrição, controle e, no seu estágio mais avançado, inibição. É o ato consciente deliberado de acalmar as ondas do nosso lago. Mas olha, Nirodha não é um botão de liga e desliga, tá? É um processo, uma jornada gradual. Começa com a restrição, aquele esforço inicial de não sair correndo atrás de todo o pensamento que aparece. Depois, evolui para o controle, quando já se consegue focar a mente com mais precisão. E o ápice disso tudo é a inibição total, um estado de silêncio absoluto, conhecido como samadhi. Pronto, agora a gente tem todas as peças na mão. Yoga, Citta, Vritti e Nirodha. Chegou a hora de montar esse quebra-cabeça e ver o quadro completo. Entender o significado poderoso que tem por trás dessa definição. E aqui está. Yogas, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga é o processo, ou seja, Nirodha, de inibir as modificações, os vrittis, que acontecem dentro do campo da consciência, o Chitta. Aquela frase que parecia tão enigmática no começo, agora virou um mapa, super claro, não é? E o que é genial nessa definição é que ela é universal. Ela funciona tanto para quem está começando agora, só tentando aquietar um pouco os pensamentos, quanto para um mestre que já alcançou o estado super avançado de meditação. Ela descreve a jornada inteira, do primeiro passo até o objetivo final. Então, para fechar nossa metáfora, o grande objetivo do yoga é exatamente esse. É transformar aquele lago mental todo agitado e turvo
numa superfície espelhada, cristalina, sem nenhuma marola. Porque, pense bem, quando a água está parada, ela não distorce a imagem. Ela reflete o céu exatamente como ele é. Do mesmo jeito, uma mente em silêncio consegue perceber a realidade sem o filtro, sem a distorção dos nossos próprios pensamentos e emoções. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Se todas essas ondas de pensamentos, emoções e humores simplesmente parassem, o que sobraria? Se o lago ficasse completamente parado, o que ele refletiria? A sabedoria milenar do yoga sugere que a resposta é a nossa verdadeira natureza.